Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV e sempre trazendo informações para vocês aí de casa, informações que são seguras, né, para que vocês possam extrair algo do que nós passamos aqui no programa. E hoje nós temos a honra, né, de receber a doutora Diana Melks aqui, que é dermatologista, e vamos estar tratando de um assunto muito importante, que é comum, né, acontecer, que são as alergias dermatológicas, mas que tem muitas situações aí que nós precisamos estar mais esclarecidos. Então, hoje ela vai estar aqui só para tirar as nossas dúvidas, não é isso, doutora Rejane? Isso mesmo, né? E nós vamos começar ouvindo a querida Diana falando sobre um pouquinho da sua carreira, né? Da sua trajetória aqui conosco. Olá, meu nome é Diana Melk, eu sou médica dermatologista e agradeço bastante o convite, fico honrada pelo convite. E para esclarecer sobre uma doença, sobre várias doenças, na verdade, que acometem o nosso dia a dia, que tem um número grande de pacientes que procuram o tempo todo o consultório, o pronto-socorro e até as farmácias para se fazer automedicação. Eu sou médica dermatologista, eu me formei em 2008 na Universidade do Estado do Pará, aqui em Belém, e depois eu fui para São Paulo, passei alguns anos lá estudando, me especializando, e depois eu voltei primeiro para Paraupebas e de lá fui convidada a vir para Marabá, e aqui estou há 4 anos. Ótimo. A doutora Diana, gente, a gente já acompanha o trabalho dela, é um trabalho assim, fantástico que ela vem fazendo aqui em Marabá, e eu sei que muitos pacientes vão ficar aí ligadinhos, porque gostam muito dela. Eu já recebi algumas mensagens de pessoas falando do trabalho dela e que iriam estar ligados, viu, no programa. Então, a gente já vai começar aqui com o nosso bate-papo, doutora Diana. Já eu queria que a senhora só falasse, pincelasse para a gente assim, o que é isso, o que são essas alergias dermatológicas? Só para a gente abrir já o rol de perguntas. Então, na dermatologia tem diversas doenças, né? Um grupo grande de doenças. E dentre elas tem a alergia dermatológica. Na verdade, o grande grupo de alergias. Cerca de mais de 50% das doenças alérgicas aparecem na pele. Então, é bom o dermatologista saber muito de alergia. E essas doenças vão desde a urticária, que é aquela que quando a gente come algum alimento que dá alergia, que fica todo empolado, dermatites de contato, alergias a medicamentos, alergia picada de inseto. Então temos uma gama enorme de doenças alérgicas da pele. Certo. E doutora, tem uma pergunta aqui que é a seguinte: fui diagnosticado com urticária crônica espontânea e me disseram que não é alergia. Como posso ficar com todos os sintomas e não ser alergia? Explica para a gente um pouquinho sobre isso. Isso é muito comum na dermatologia. Os pacientes chegam no consultório achando que tem alguma doença alérgica, só que não, são doenças dermatológicas mesmo. Um exemplo deles é a urticária crônica espontânea. Hoje tem até campanhas falando sobre a urticária crônica espontânea para que se saiba mais sobre a doença. Tem todos os sintomas, o paciente fica com a pele toda avermelhada, como falam no consultório, empolada. Pode aparecer ou não aquelas placas vermelhas pela pele associado ao inchaço da área de olhos, dos lábios, e tem todos os sintomas de uma urticária alérgica. Porém, ela já é uma urticária mais crônica. Ela demora mais que 6 semanas, é uma urticária autoimune. Ela não tem algum produto, algum alimento, ela não está associada a nada que desencadeie alergia. É uma doença autoimune que aparece com todos os sintomas de urticária alérgica, só que a gente só pensa nela mesmo quando ela começa a ter sintomas mais arrastados, a partir de 6 semanas, com todos os sintomas alérgicos. Aí exclui-se todas as causas alérgicas e vão investigar a doença autoimune mesmo, tá? E essa urticária crônica tem tratamento? Tem sim, a grande maior parte dos pacientes chegam ao consultório, por vezes, Regiane, comendo arroz puro, porque acha que tudo faz mal. Porque ele dorme e acorda com urticária. Ele dorme, ele vai tomar banho, ele tem urticária. Às vezes ele está quieto em casa e tem urticária. Então ele começa a associar a quase tudo da sua rotina. E alguns desistem de tratar, ou vão à farmácia e tomam um antialérgico, e o outro antialérgico que alguém indicou.
Então, a grande maioria dos pacientes, com o tempo, acaba até desistindo de fazer o diagnóstico e de tratar, mas ele tem tratamento sim. Só passar numa consulta com um dermatologista ou um alergista, que aí faz o diagnóstico. O primeiro sintoma, a primeira suspeita que a gente tem é aquela urticária mais arrastada, acima de 6 semanas, que a gente chama de urticária crônica, e aí faz o diagnóstico diferencial com as outras causas alérgicas, fecha o diagnóstico e começa o tratamento. Existe desde tratamento medicamentoso que a gente compra na farmácia até os mais dispendiosos, como imunobiológico. Mas tem tratamento, melhora muito a qualidade de vida desse paciente, porque ele acaba não querendo mais sair de casa, ele fica o tempo todo empolado, ele se coça o tempo inteiro. E mesmo que não cure a doença, que não cesse a doença com a cura, controla os sintomas e esse paciente ganha uma qualidade de vida. Doutora, e a senhora anteriormente falou uma palavrinha que eu queria que a senhora esclarecesse para o nosso público, doença autoimune. O que seria isso, doença autoimune? Só para eles entenderem melhor do que a gente está falando. Então, a doença autoimune é uma doença que tem uma predisposição genética, onde o próprio sistema imunológico desencadeia a doença. Você como se tivesse uma programação para ter aquela doença ao longo da vida. Exemplos de doença autoimune, uma artrite reumatoide. O paciente não fez nada para ter aquilo, ela tem uma predisposição genética e começa a ter uma reação inflamatória contra um órgão específico, contra a pele, dependendo da especificidade da doença. Como se ela criasse anticorpos contra ela mesma, né? Os próprios antígenos, né? Muito interessante. Certo. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte, que essa daqui eu acho que é bem comum, principalmente aqui na nossa região, que é sobre picada de inseto, né? Fico com feridas onde sou picada por inseto desde a infância. Essa alergia tem tratamento? Tem tratamento sim. Alergia picada de inseto é muito comum mesmo na nossa região, até porque a gente tem uma quantidade enorme de mosquitos, de vespa, maribondo, né? Das abelhas. E aí, esse tratamento é baseado primeiro principalmente fazer o uso de repelentes. O paciente, quando ele tem alergia à picada de inseto, ele aparece em uma picada de inseto, várias pápulazinhas, lesões vermelhinhas que coçam absurdamente. E com o tempo, a pele vai ficando manchada, porque tem alguns pacientes que fazem trauma, ou então pelo fato de formar bolha, depois acaba ficando com uma cicatriz, aquelas cicatrizes mais escuras. E o tratamento principal que seria o uso de repelentes, no mínimo umas 3 vezes ao dia. Porque a gente passa repelente, esquece que o repelente ele tem sua ação. Tem que reaplicar o repelente. Fazer uso de roupas adequadas, tampando a pele. Uso de medicamentos, caso tenha já as lesões. E a gente pode tratar desde fazer uso de repelentes, uso de roupas, até o uso de vacinas. Existem a imunoterapia que também faz isso, que faz como se desse uma adaptação para o paciente ser picado pelo inseto e não ter tantas reações inflamatórias. E uma pergunta aqui interessante é sobre a dermatite atópica, né? Que tem uma pessoa que tem desde a infância e está na adolescência, ainda não melhorou como falaram para ela que iria melhorar. Explica para a gente como é que funciona essa questão da dermatite atópica. A dermatite atópica é uma outra doença alérgica da pele. Também tem uma predisposição genética importante, onde o paciente tem uma pele bem sequinha e coça muito. Quando é criancinha, as crianças têm mais dermatite atópica pela imaturidade imunológica mesmo dessas crianças, tá? É uma hipersensibilidade, não é como se ele não tivesse imunidade. Como eu falo, minha imunidade está baixa, por isso que eu fico com alergia. É o inverso. É uma hipersensibilidade, como se o sistema imunológico estivesse exageradamente respondendo a um estímulo. E no caso da dermatite atópica, tem uma quantidade maior em crianças e adolescentes, melhora na adolescência e tende a curar na idade adulta. Porém, alguns casos são tão severos que pode permanecer durante a adolescência e na fase adulta. Na criança menorzinha, as lesões aparecem mais no rostinho, aparece mais na face extensora dos membros. Quando vai crescendo, ela vai se localizando, ela se localiza mais na fossa cubital e poplítea, que é essa região na dobrinha das pernas, na dobrinha dos braços. E quando vai evoluindo, fica na fase adulta, já muda bastante a configuração. Aparece aquele eczema no molar, que é aquela coceirinha crônica no local.
Então, até o adulto pode ter também dermatite atópica. Quando surge na idade adulta, a gente, além de investigar mesmo uma história de atopia, uma história de alergia, a gente tem que pesquisar outras doenças que podem estar desencadeando também a dermatite atópica. Então, tem tendência a curar, sim, porém, em alguns casos, permanece também na vida adulta. E, doutora, quais são os sintomas dessa dermatite atópica? Assim, são visíveis? Quais são esses sintomas que a pessoa apresenta? Então, a dermatite atópica é, como é chamado nos livros, a pele em chamas. A pele coça muito. O paciente ele coça sem ver. Enquanto dorme, tem uma imagem de uma criancinha que eu expus. Essa imagem, ela tem uma criancinha com o rostinho todo vermelhinho. É uma pele que ele coça tanto e traumatiza tanto que chega a sair sangue por vezes. Tem uma predisposição genética para ter isso. E os sintomas, o principal sintoma é a coceira associado. Aí vão ter as feridas, a pele muito seca. Essas lesões, quando é menorzinho, como eu falei, pode aparecer no rostinho, mas nas perninhas e nos bracinhos. Ele vai crescendo, as lesões vão se localizando. Na criança, já na idade escolar, ela aparece mais na fossa popliteal, vai crescendo na fase adulta, aparece mais em mãos, pés e face. Mas, assim, só para a gente entender um pouquinho, isso pode ter algo a ver com a alimentação, porque a gente sempre escuta muito falar a respeito dos leites, né? Isso pode ter alguma coisa a ver com isso? Então, é uma doença multifatorial. Tem o fator genético, de predisposição genética, tem a pele muito seca, porque ele tem uma deficiência na produção da filagrina, que no futuro vai formar como se fosse essa proteção da pele. Por isso que a nossa pele tem esse tom aveludado, um pouquinho mais macio. A criança atópica, ela não produz isso. Então, a pele é como se ela tivesse um pouquinho mais aberta e com facilidade de entrar mais sabão, mais produtos que irritam a pele. Por isso que ele não pode tomar muitos banhos quentes, não pode tomar muito banho demorado, usar sabão com alto poder de limpeza, porque tudo entra na pele com mais facilidade e irritando mais. Também tem as infecções pelos estafilococos que ficam residentes na pele, formando superantígenos e estimulando mais ainda o processo inflamatório. É como se a pele estivesse inflamada o tempo inteiro. Por isso que na hora do tratamento a gente faz de tudo para o paciente, para a gente formar a barreira da pele para diminuir a coceira. Nossa, assim, a gente observando, assim, é um sofrimento grande, né, para o paciente, principalmente se tratando de criança, né, doutora? Exato. E tem outro fator, Dármina, que eu não mencionei, que também é o alimentar. Tem os ácaros que ficam na residência, na cama, o paciente que tem uma sensibilidade muito grande, hipersensibilidade em contato com os ácaros, com os fungos, ele deita na cama com o ácaro e acaba se coçando também. Também tem associação com os alimentos. Alguns pacientes, não são todos, que têm alergia alimentar, pioram o quadro clínico quando se alimentam daquele alimento que faz mal para ele, que dá alergia para ele. Certo. Gente, o programa passa muito rápido, viu? Aqui é muito rápido. Então, nós já vamos encerrar aí o primeiro bloco, mas já a gente volta com mais algumas perguntas aí para a doutora Diana Melks. Não saiam daí, fiquem ligadinhos no programa Missão Saúde na TV.